Olá! Hoje trataremos sobre o Imposto sobre a Prestação de Serviços, ISS. É um imposto de competência dos municípios, previstos no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal. Lembrando que o Distrito Federal, embora não dividido em municípios, também é competente para instituir o ISS. Pois bem, como existem 5.570 municípios, significa dizer que todos poderão legislar sobre o ISS. Neste caso, existe a Lei Complementar 116/2003, que traça as normas gerais sobre o ISS. Desta maneira, todos os municípios poderão, baseado na Lei Complementar 116/2003, legislar as normas específicas com orientação da norma complementar 116/2003. Pois bem, então a Lei Complementar 116/2003, ela traça normas gerais sobre o ISS e que todos os municípios devem segui-la. Os serviços ali constantes na lista anexa serão os serviços que serão tributados pelo ISS. Neste caso, tem serviços que também são fornecidos com mercadorias. Vem o serviço acompanhado da mercadoria, de produtos. Por exemplo, os hospitais. Os hospitais prestam serviços de saúde e fornecem alimentação, fornecem medicamentos. E como se dará a cobrança do ISS? É só sobre o serviço prestado de saúde ou também pela mercadoria? Ou vai se separar? Em relação aos serviços, o ISS, em relação às mercadorias, o ICMS. Neste caso, aqueles serviços listados nesta lista já vem determinando. Se disser que a mercadoria será cobrado o ICMS, então você vai separar o valor do serviço cobrado pelos serviços e o valor cobrado sobre as mercadorias. Neste caso, haverá incidência dos dois impostos, ISS e o ICMS. No entanto, se não disser na lista, em relação aos outros serviços, com prestação com mercadoria junto, se não vier dizendo que separa, aí tudo será cobrado pelo ISS. Então, aqueles serviços prestados com mercadorias, tudo será serviço e vai pagar apenas o ISS. No entanto, na lista anexa à Lei 116/2003, traz alguns serviços em que vai ser separado a cobrança dos dois impostos. Uma hora você vai cobrar só o ISS e outra hora você vai cobrar só o ICMS. Este caso, por exemplo, digamos que você vai prestar um serviço de instalação de cortinas em sua casa. Você vai ter aquele serviço de instalação, de instalação de equipamentos e ao mesmo tempo tem o produto que é a cortina. Digamos, você vai fazer uma instalação do ar-condicionado, você tem o serviço, que é da instalação, e também tem o produto, que é o ar-condicionado. Neste caso, vai se separar o serviço da mercadoria. Há incidência dos dois tributos, o ISS em relação aos serviços prestados e o ICMS em relação à mercadoria que está sendo ali fornecida. Mas tem que se lembrar que para cobrança separadamente desses dois impostos, somente naqueles serviços em que vem claramente definido na lista anexa. Se não vir na lista anexa essa separação, tudo será serviço. No entanto, nem todos os serviços terão a incidência do ISS. Uma relação de emprego, não há incidência do ISS. Digamos, uma empresa que contrata os seus funcionários, empresas de vigilância, por exemplo, ela vai pagar o ISS sobre o serviço prestado de vigilância, regra geral. Mas não vai ser cobrado o ISS do seu servidor, do seu funcionário que está prestando aquele seu serviço. Então, na relação de emprego, na relação de trabalho, os diretores da empresa, os sócios, embora eles prestam serviços, regra geral, para aquela empresa, eles não vão pagar o ISS. Por quê? Porque é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho.
Esses serviços estão fora da incidência do ISS. Os serviços também não incidem o ISS no serviço prestado na exportação de serviços. Se você está exportando serviços, não vai incidir o ISS. No entanto, se o serviço tiver início no exterior, aí sim você pagará o ISS. Isso é para incentivar as exportações, assim como lá no ICMS existe a imunidade sobre as exportações dos produtos, o ISS é a mesma coisa. Se você for exportar serviços, você não vai pagar o ISS. Se uma empresa estabelecida aqui no Brasil, no Distrito Federal, for prestar um serviço no exterior, ela não vai precisar pagar o ISS. É uma forma de incentivar o serviço, o trabalho dos brasileiros fora do país. Então, não incidirá o ISS. Agora tem que se observar a questão, alguns serviços, eles são prestados e resulta num produto que poderão sofrer a incidência do ICMS. É o caso, digamos, das encomendas, dos serviços gráficos, das farmácias de manipulação, que elas fornecem o serviço e também o produto. Digamos um serviço gráfico. No serviço gráfico, você pode ir lá fazer uma encomenda de um convite para o seu aniversário, para o seu casamento, para a sua formatura. Esse serviço é um serviço personalizado, individualizado. Neste caso, a gráfica está prestando um serviço personalizado. Aí sim cobrará o ISS. No entanto, se essa mesma gráfica fornece convites, imprime convite que são vendidos em papelarias ou para o público em geral, neste caso, esse serviço, esse produto, o resultado, que é o mesmo, digamos, mesmo com um convite também, né? Convite, mas não é personalizado, aí esse convite vai sofrer a incidência do ICMS e não do ISS. Então, serviços gráficos, manipulação, entre outros, desde que sejam personalizados, sofrerão a incidência do ISS. Se forem para serem consumidos pelo público em geral, aí sim terá a incidência do ICMS. Um outro exemplo, empresas de informática. Se alguém contrata um serviço, um software individualizado, por ser personalizado, cobra-se apenas o ISS. No entanto, em relação àquele software de prateleira, onde você vai no supermercado e pode comprar um software, em relação a este software, embora seja um serviço, né? Existe um serviço ali que você pode ser usado, você vai pagar apenas o ICMS. Em relação às alíquotas, aqui no Distrito Federal, existem duas alíquotas, 2% e 5%. Aí tem que observar lá o artigo 38 do decreto 25.508/2005. Como exemplo de serviços prestados que têm alíquota de 2%, podemos citar a execução de obras de construção civil, corretagem de imóveis, serviços aeroportuários, encomendas de software de programação de computadores. Esses serviços são cobrados aqui no Distrito Federal a alíquota de 2%. Mas a grande maioria tributa-se por 5%. A exemplo, serviço de segurança e vigilância, prestação de serviços de limpeza, profissionais liberais, advogado, contadores, arquitetos, todos esses serviços são cobrados a alíquota de 5%. No entanto, tem que se observar o seguinte: por ser o ISS um imposto municipal, cada município poderá definir a alíquota conforme entenda melhor. Lembrando que a alíquota mínima que tem que ser atribuída é 2%. Isso ocorreu em razão para evitar a guerra fiscal em relação aos municípios. Então, definiu para evitar guerra entre os municípios a alíquota mínima de 2%.
Mas nada impede que cada município estabeleça a alíquota que achar conveniente, 2, 3, 4, 5%, que é a alíquota máxima. A base de cálculo vai ser o quê? O valor da prestação de serviço. O valor que foi cobrado pela prestação de serviços. Se você cobra 10 mil reais pelo serviço prestado, você vai cobrar quanto? A alíquota é 5%? 5% em cima de 10 mil, que dá quanto? 5%? 500 reais. Então é o seguinte, não pode esquecer também daquela observação que eu já disse antes. Tem que observar se a prestação de serviço vem junto com o fornecimento de mercadorias. Neste caso, se o serviço constar da lista, todo o serviço com a mercadoria soma tudo, tanto o valor do serviço prestado quanto o valor da mercadoria, soma tudo e cobra-se e aplica a alíquota, 5% ou 2%. No caso dos hospitais, por exemplo, aqui no Distrito Federal, paga-se 5%. Então, os hospitais, eles vão somar o serviço prestado, o valor do medicamento, soma tudo, aplica 5% sobre essa base de cálculo e será o valor do ISS prestado. Agora, em relação àqueles serviços que a própria lista diz que você tem que separar, que uma hora sobre o serviço prestado é o ISS e sobre a mercadoria é o ICMS, aí você tem que separar essa base de cálculo. É o caso da oficina mecânica. Você vai cobrar o ISS em cima somente do valor que você cobrou a título de prestação de serviços lá do mecânico. Mas em relação à mercadoria que foi colocada, a peça que foi acrescentada ali no veículo, por exemplo, esse valor vai ser tributado pelo ICMS. Por quê? Imagine, a pessoa cobra R$1.000 para fazer trocar uma peça lá do seu veículo. R$1.000 é a mão de obra e digamos que a peça custe R$600. Então você vai cobrar o ISS, pagar 5% em cima de R$1.000. E em relação à peça, digamos o motor, a peça que você vai pagar lá os 17% referente ao produto. Não pode somar tudo e cobrar sobretudo 5%. Tem que separar. Então, para se saber se soma ou não o produto, tudo tem que observar lá na lista. Se a lista está dizendo que separa a base de cálculo. Se não diz que separa e tem fornecimento de mercadorias, aí você soma tanto a prestação de serviço quanto o valor da mercadoria e aplica-se a alíquota em cima dessa base de cálculo. E aí você terá o valor a ser pago a título de ISS. Eu falei que 5% era a alíquota que incidia sobre os profissionais liberais. Advogados, contadores, arquitetos sofrerão a alíquota de 5%. No entanto, aqui no Distrito Federal, tem a possibilidade desses profissionais liberais formarem uma sociedade uniprofissional. A sociedade uniprofissional, ela tem um tratamento diferenciado a critério dos sócios, que poderão fazer a opção, ao invés de pagar 5% sobre todo o serviço prestado, ele poderá fazer a opção de pagar um valor fixo. Aqui no Distrito Federal, a partir de 1º de janeiro de 2020, é um valor de R$ 3.684,62 por cada profissional. E ainda assim, pago mensalmente. Mensalmente, você divide esses R$ 3.684,62 em 12 parcelas. Então, por mês, você vai pagar R$ 307,05 por cada profissional. Então, a sociedade profissional, ela pode fazer a opção, ao invés de pagar 5% sobre todos os serviços prestados, ela pode pagar sobre o valor fixo por cada profissão, por cada profissional. Agora, o que é considerada a sociedade uniprofissional? O que é uma sociedade profissional para que se possa ter esse benefício? Só tem que ter uma única profissão. Não pode ter advogado e contador misturado. Não pode ter engenheiros e arquitetos.
Na época em que os conselhos regionais eram só, até que poderia, mas conselhos regionais diferentes não podem se unirem para formar uma sociedade uniprofissional. Então tem que ser a mesma categoria profissional, tem que estar habilitado a exercer essa função, não pode ser administrador, né? O profissional ele tem que exercer realmente a atividade, não pode ser administrador, não pode ser sócio-gerente, tem que realmente exercer a atividade e também não pode participar de outra sociedade ou exercer outra atividade profissional. Um advogado que também é contador, ele não pode fazer parte de uma sociedade uniprofissional. Ou ele vai ser contador ou ele vai ser advogado, para se ter direito a se formar essa sociedade uniprofissional. Claro que se ele quiser ser advogado e ser contador, ele pode ser. Porém, não pode não pode fazer parte de uma sociedade uniprofissional, porque na sociedade uniprofissional é só uma categoria profissional. Porém, para ser considerada uma sociedade uniprofissional, como o próprio nome já diz, tem que ser uma única categoria profissional. Além de ter só uma única categoria profissional, não pode ter sócio-gerente, não pode ter sócio que não exerça a atividade, ou administrador não pode ter, não pode ser sócio pessoa jurídica, não pode subcontratar serviços e pode contratar empregados até 2 empregados diferentes, só pode ter 2 empregados por cada profissional. Então essas são as regras de uma sociedade uniprofissional que poderá ser pago o ISS com um valor fixo. Maiores detalhes vocês poderão observar aqui no Distrito Federal o artigo 63 e o artigo 64 do Decreto 25.508/2005. Lá constam todos os requisitos necessários para serem consideradas uma empresa uniprofissional. O importante aqui é saber que vocês têm essa opção de, ao invés de pagar 5% sobre todo o valor do serviço prestado, você pode pagar sobre um valor fixo. E ainda assim, ainda pode dividir esse valor fixo em parcelas mensais por cada profissional. Talvez seja mais interessante fazer essa opção. Aí, no caso, é questão de planejamento tributário que cada sociedade, que cada sócio vai fazer seu cálculo lá e verificar se é interessante ou não. Mas tem essa opção aqui no Distrito Federal. No que se refere aos profissionais autônomos, assim como nas sociedades uniprofissionais, ele também poderá fazer a opção pelo valor fixo do ISS. Ao invés dele pagar 5% sobre todos os serviços prestados, ele poderá fazer a opção de pagar um valor fixo para nível superior, no valor de R$ 2.456 e de nível médio R$ 1.428. Que significa o quê? Dividindo em 12 parcelas, o profissional de nível superior vai pagar R$ 204 mensais e o profissional de nível médio R$ 102. E o que é o profissional autônomo para fins do regulamento? É aquele profissional que exerce a sua atividade pessoalmente, sem vínculo empregatício. Neste caso, o advogado, ele pode ter no máximo até dois empregados. Então, o advogado que trabalha sozinho, que só tem uma telefonista no seu escritório, ao invés dele pagar 5% sobre todos os serviços prestados, ele pode pagar este valor fixo, no valor de R$ 2.458. Já o técnico em contabilidade, o técnico em edificações, que são profissionais autônomos, que exercem essa atividade sozinhos, pessoalmente, também sem vínculo empregatício, ele poderá também fazer essa opção de pagar R$ 1.428. Hoje não existe mais a figura o curso técnico em contabilidade, mas aqueles profissionais que foram qualificados e que exercem essas atividades, eles não perderam a sua habilitação. Eles continuam exercendo a sua atividade e poderão optar pelo valor fixo do ISS e pagar apenas R$ 1.428.
Lembrando que aqueles profissionais autônomos como manicure, pedicure, sapateiro, borracheiro, encanador, bombeiro hidráulico, borracheiro, todos esses profissionais autônomos, ou seja, que exercem essa atividade sem vínculo empregatício, eles têm isenção do imposto do ISS aqui no Distrito Federal. Tem isenção porque, na realidade, essa atividade, elas constam da lista de serviços. No entanto, eles também não vão precisar pagar o valor fixo. Por serem as profissões, essas profissões são contempladas com a isenção. Porque são profissionais que não precisam nem do nível médio e nem do nível superior para exercê-las. Aqui no Distrito Federal existem apenas 2 isenções do ISS. Para os profissionais que não precisam de habilitação de nível médio e nem de nível superior, porque estes profissionais autônomos poderão fazer a opção pelo valor fixo do ISS. Mas esses profissionais autônomos que não exigem a profissão nível médio nem superior, eles têm a sua isenção. É o caso do cabeleireiro, do eletricista, do bombeiro hidráulico, da manicure, do borracheiro, do encanador, do sapateiro. Todos esses profissionais autônomos, eles estão isentos de pagamento do ISS. Claro, eles são isentos desde que trabalhem sozinhos, com no máximo 2 ajudantes e sem vínculo empregatício. E aí, dessa maneira, eles estão livres de pagarem o ISS, tem a isenção. Além desses profissionais autônomos que têm essa isenção, o transporte público municipal ou transporte público de passageiro tem a isenção. É o caso das empresas de transporte público como a Piracicabana, Marechal, TCB, Pioneira. Todas essas empresas, elas exercem o transporte público de passageiros e essas empresas, elas não pagam ISS, elas têm a isenção. Então, só são essas 2 isenções de ISS que existe aqui no Distrito Federal atualmente. É importante destacar que os serviços que são tributados pelo ISS somente são aqueles serviços constantes da lista anexa à Lei 116/2003. Ou seja, serviços digitais, como hoje em dia se tem utilizado muitos desses serviços, como é o caso do Netflix, do aplicativo de Uber, Google, são vários serviços digitais que estão existindo e que eles não estão pagando ISS. E não pagam por quê? Porque esses serviços, eles não constam da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. Neste caso, só poderia cobrar se alterasse a legislação para incluir esses novos serviços. O Uber, por exemplo, também não pode se beneficiar da isenção de transporte público municipal. Por que ele não pode ser isento? Considerado isento, é porque essa profissão ainda não foi regulamentada. Então, não se sabe se essa atividade é considerada um serviço público de passageiro, um transporte público de passageiro. Então, por falta de regulamentação, ainda não poderá ser exigido dessa empresa, não pode ser concedida a isenção a esta empresa. No entanto, tem a questão do aplicativo, que é um serviço de grande utilidade, mas que também não pode ser cobrado porque não tem previsão legal. E como já foi dito aqui, um dos princípios que o Estado deve seguir na instituição dos tributos é o princípio da legalidade, ou seja, só deve ser cobrado se a lei tiver previsão. Como a lista é taxativa, somente incide o ISS sobre aqueles serviços ali constantes, então todos esses serviços e outros mais estão fora da incidência do campo do ISS. E o sujeito passivo do ISS? Quem é o responsável pelo recolhimento do ISS aos cofres do Distrito Federal?
O contribuinte é o prestador de serviços. E existem duas figuras, o contribuinte, que tem aquela relação direta, e também tem o responsável tributário, que é o substituto tributário. O substituto tributário, ele é definido pela legislação. A legislação vai atribuir a ele a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, embora ele não seja o prestador do serviço. No artigo 8º do Decreto 25.508/2005, aqui no Distrito Federal, ele estabelece alguns responsáveis tributários que, quando contratarem, quando pagarem ou forem intermediário de uma prestação de serviços, ele deverá reter e recolher o ISS aos cofres do Distrito Federal. Um exemplo desse é o caso da administração pública. A administração pública, e em todas as esferas de governo, estadual, municipal, federal, se a administração pública contratar um serviço sujeito à incidência do ISS, ela já vai reter o ISS por ocasião do pagamento da fatura. Então, quando aquela administração pública for efetuar o pagamento pelos serviços prestados, ela já vai reter antecipadamente o ISS e depois, no prazo legal, transferir aos cofres do Distrito Federal. No artigo 8º tem a lista dos responsáveis tributários pela retenção e recolhimento do ISS. Vou citar alguns apenas: administração públicas, as instituições financeiras, as corretoras, as empresas aéreas. Todas as vezes que essas empresas contratarem um serviço, por ocasião do pagamento, ela já vai reter antecipadamente o ISS e, no prazo legal, repassará esse valor aos cofres do Distrito Federal. Eles são chamados responsáveis tributários. São substitutos tributários, porque eles estão substituindo o prestador de serviços, o contribuinte direto, na ocasião do pagamento do ISS. E só deve ser responsável tributário se houver uma legislação atribuindo esta obrigação. Aqui no Distrito Federal, basta observar o artigo 8º do Decreto 25.508, que lá constam todos os responsáveis tributários. Que são responsáveis tributários por ocasião da contratação, porque está pagando o serviço. É importante destacar que existem dois serviços em que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é parcial. A construção civil, ou seja, aqueles serviços identificados na lista de serviço 7.02 e 7.05, que são serviços da construção civil, aí teria que dar uma olhadinha lá para ver todos os serviços que estão ali relacionados. No caso da administração pública ou qualquer outro responsável tributário contratar esses serviços, ao invés dela recolher 2%, que é a alíquota prevista para esse tipo de serviço, ela não recolhe 2%. Ela vai recolher apenas 1% sobre o valor contratado. Neste caso, não poderá abater as subempreitadas ou os subcontratados. Ela vai pegar todo o valor contratado e vai reter apenas 1%. No entanto, quando o prestador de serviço, quando lá a construtora for apurar, fazer o ajuste do valor a ser pago, se a alíquota é 2% e já foi retido 1%, então ela vai fazer o quê? Deverá pagar apenas a diferença, ou seja, mais 1%, porque 1% já foi retido pelo responsável tributário. No entanto, quando for fazer o ajuste, ela poderá deduzir da base de cálculo as mercadorias utilizadas no serviço. Por quê? Porque o serviço de construção civil só incide o ISS, não incide o ICMS junto. Então, tanto o serviço prestado quanto a mercadoria ali empregada, tudo é sujeito ao ISS. Como foi pago 1% e a alíquota é 2%, ela vai pagar 1% a mais,
1% restante. Lembrando apenas que no caso da construção civil, ela poderá deduzir o material empregado na obra. Mas isso não será feito por ocasião da retenção do imposto, mas apenas na hora do ajuste. Então observe bem, se as empresas de construção civil que prestam serviço à administração pública, a administração pública vai reter apenas 1% do valor do contrato. Se o contrato é de 1 milhão, ela vai recolher 1% sobre 1 milhão. Se a empresa contratada subcontratou uma outra empresa, ela não vai poder, a administração pública não vai abater desse 1 milhão o valor que ela subcontratou. Não se abate serviços de serviço, porque são 2 serviços distintos. Neste caso, a administração pública vai cobrar 1% sobre o valor total contratado de 1 milhão. No entanto, quando a empresa contratada fizer o ajuste, ou seja, se a alíquota da construção civil é 2% do ISS e já foi retido 1%, então ela terá que pagar mais 1% quando se fizer o ajuste. Neste caso, quando ela for fazer o ajuste, se ela empregou materiais na obra, ela poderá deduzir da base de cálculo o material empregado. Mas o que vai ser deduzido é o material empregado, não é o valor que ela pagou para a subcontratada. Por quê? Porque o valor que ela pagou para uma subcontratada, se essa subcontratada, o trabalho que ela é um serviço que ela vai executar, então neste caso não se abate, porque não se abate serviço de serviço. O que se abate do serviço é o material empregado na obra. Então, neste caso, no segundo momento, quando ela for fazer o ajuste, ela, ao invés de ela pagar 2%, ela vai recolher apenas 1% em cima de uma base de cálculo. Qual é essa base de cálculo? Ela vai pegar o valor do serviço prestado e diminuir o material que porventura foi empregado naquela obra. Essa é uma especificidade da construção civil, mas outros serviços também têm as suas especificidades e em um outro momento poderemos adentrar nas especificidades de cada uma das atividades desenvolvidas. E a quem é devido o ISS quando uma empresa é estabelecida em um município e presta serviços a outro município? A quem é devido? Regra geral, o artigo 3º da Lei Complementar 116/2003 diz que o ISS é devido ao município onde é estabelecido o prestador de serviços. No entanto, em seus incisos, ele traz algumas exceções. Por exemplo, o caso de obras, construção civil. Digamos que uma empresa prestadora de serviço estabelecida no município de Ribeirão Preto ganha uma licitação aqui no Distrito Federal para fazer a extensão do metrô. O que acontece? Essa obra de extensão do metrô, a quem é devido o ISS referente à prestação de serviço? Ao município de Ribeirão Preto ou ao Distrito Federal? Neste caso é devido ao Distrito Federal, porque obras de construção civil, neste caso de metroviários, é o local da prestação de serviços. Outro caso em que o ISS é devido no local da prestação de serviços, no local de domicílio do tomador de serviço, é o caso de plano de saúde, cartões de crédito, arrendamento mercantil, que é o contrato de leasing. Nestes exemplos que eu acabei de dar, onde será devido o ISS? É o local de domicílio do tomador de serviço. Então, se eu moro no Distrito Federal e contrato um plano de saúde
ou um cartão de crédito, ou faço um financiamento de um veículo de um banco estabelecido em outro estado, em outro município, é devido ao Distrito Federal ISS. Por quê? Porque eu, tomadora do serviço, contratante deste serviço, estou domiciliada no Distrito Federal. Então, neste caso, ao invés do ISS ser devido ao município onde é estabelecido o prestador de serviço, ele é devido no local de domicílio do tomador de serviço. São vários exemplos. Então, é necessário fazer a leitura do artigo 3º e incisos da Lei Complementar 116, 2003. Aqui no Distrito Federal, o artigo 5º copia a redação do artigo 3º da Lei Complementar 116, 2003. Lá vem dizendo quais são os serviços em que o ISS é devido no local da prestação de serviços e não no local onde é estabelecido o estabelecimento prestador de serviços. Essa questão de local de prestação de serviço tem sido objeto de muita guerra fiscal, porque tem essa briga entre municípios de se saber onde é devido o imposto, se ao município X ou ao município Y.